Olha só. A carta que escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, o homem que negou Jesus 3 vezes. Abra a primeira carta de um apóstolo que negou Jesus 3 vezes. Não faça como eu fazia. Quando eu não sabia, eu fazia que sabia. Achou? Achei. 1 Pedro negou Jesus 3 vezes, capítulo 5, verso 8. Mas, irmãos, a gente fala mal de Pedro, mas também fala bem, né? Não dele, mas daquilo que ele fez. A verdade, Deus deixou a Bíblia para ensinar a gente, né? Então, quando um homem erra, a Bíblia mesmo diz, olha, pastor tem que ser exemplo. Ele é exemplo quando erra e quando acerta. Pastor errou, o que você faz? Não erra também. Pastor fez uma coisa certa, o que você faz? Faz certo, faz como ele. Amém? Então temos que ser exemplo em tudo, no erro e naquilo que acertamos. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 8. Amém? Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando, diga comigo, como leão, buscando a quem possa tragar. Diga comigo, sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, diga meu adversário, anda em derredor, bramando, como leão, buscando a quem possa tragar. Agora diga bem forte, e não vai me achar. Amém? Eu quero hoje ministrar a vocês esta palavra que o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, escrevendo para a igreja, admoestando a igreja sobre um perigo eminente. Quando você olha para a terra, não tem nada que permanece para sempre. Mas a Bíblia diz assim, a minha palavra permanece para sempre. Uma coisa que permanece para sempre é a palavra de Deus. E esse texto, e esse versículo é a palavra de Deus. E Deus fez questão de mencionar um inimigo que brama contra nós. Às vezes, queridos, dentro da igreja, eu já ouvi crentes dizendo assim, mas a gente vai na igreja, fala de demônio, fala de capeta. Irmãos, a verdade, o que nós temos que mais falar é dos nossos inimigos. Tem igrejas que mas estão aí idolatrando o demônio, não é. Se fosse assim, Deus não deixava escrito aqui, eternamente. Eternamente está escrito. Vocês têm um adversário, o diabo, ele brama como leão. Então Deus fez questão de deixar escrito a respeito de um inimigo, ele trouxe uma advertência. É claro que na igreja, o demônio não é o nosso Deus é o Senhor da glória, todos sabem disso. Mas quem atua para destruir a nossa vida são esses demônios. E nós precisamos, para nós nos defendermos de algo, nós precisamos conhecer o nosso inimigo. Não é verdade? Quando nós vamos lutar boxe, o que os lutadores de boxe fazem? Vem bastante luta do adversário. Por quê? Porque querem conhecer o estilo, aonde ele bate, aonde ele tem deficiência. Não é isso? Não é isso? Diga, é isso. É isso mesmo. Procurar uma fraqueza do seu adversário. E este ser maligno, ele também é um adversário que procura pontos fracos nas nossas vidas para nos destruir. Preste atenção nisso. O diabo não pode impedir uma pessoa de ser salva. A Bíblia diz que o Deus desse século, que é o diabo, ele entenebrece a mente dos incrédulos para que eles não vejam a glória de Deus. Porém, quando nós chegamos com a palavra de salvação, as trevas se dissipam e a pessoa é salva. Esses inimigos, eles trabalham, como eles não podem impedir as pessoas de ser salvas, não podem. Não podem. Quando Jesus chega para salvar, chegou. Mas qual que é o trabalho do diabo?
impedir aqueles que são salvos de exercer as suas funções no reino. Por quê? Porque o diabo sabe que se eu sou salvo, mas não faço nada para Deus aqui nessa terra, então nós estamos vulneráveis a um ataque fulminante do inimigo. E ele não ataca aquele que vai ser crente, ele ataca o que é crente, porque ele quer tirar você da posição. Pensa bem no Jardim do Éden, a melhor mulher que tinha, só tinha ela, né, irmão? Era a melhor mulher que tinha, só uma. A melhor mulher. Não tinha televisão, não tinha modelo, não tinha ninguém em quem ela se espelhar para ser melhor. Era a melhor mulher do mundo. E o diabo vem a ela com uma tentação, vem com uma palavra de engano e lança uma palavra de confusão na mente dela e ela come do fruto. Só que hoje nós ainda continuamos comendo do fruto do pecado. Porque hoje o diabo não diz assim, Deus falou para você não comer a árvore, né? Ele não vai falar isso mais porque já passou. Mas ele usa as mesmas artimanhas para lançar hoje, ó, não crê nisso não, hein? Isso é frio, hein? Ó, isso aí não é de Deus, hein? E quando você come desse fruto que ele te oferece, você então começa a ser atacado por esse inimigo e ele provavelmente vai te tirar da presença de Deus. Então hoje, eu estava esses dias aí olhando alguma coisa da Bíblia e vendo que o pastor da igreja, queira você ou não, nós temos dois pastores, que é o pastor que está no céu, Jesus Cristo, ele é o Salmo 23 diz que ele é o quê? Ele é o quê? Ele é o quê? Ele é o meu pastor, nada nos faltará, ele é nosso pastor. Mas ele, na tua palavra, ele diz em Efésios que ele, para a igreja, ele institui lideranças como um pastor. Então, aquele pastor no céu tem as suas funções. Até hoje, a Bíblia diz que Deus, ele intercede por nós. Porém, os pastores aqui na terra também têm as suas funções. E eu não estou dizendo dos demais, eu estou dizendo de mim, a minha função é ensinar a igreja, é ajudar a igreja, é proteger a igreja através de oração, através de jejum, através de clamor, trazer ensinamentos da Bíblia, viver uma vida santa, uma vida irrepreensível, evitar rebelião, rebeldia, desobediência, tentar de todas as maneiras ser um exemplo limpo para que você possa olhar e falar, poxa, esse cara aqui, ele dá para ser, pelo menos, começar a ser imitado. Ok? Então nós temos como uma obrigação vinda de Deus para instruir a igreja no caminho que deva andar. E Pedro, sabendo disso, ele vai dizer no versículo 8 assim, sede sóbrio. O que é ser sóbrio? É ser uma pessoa equilibrada, é ser uma pessoa que realmente ela não anda igual ébrio, igual bêbado, desequilibrada, é uma pessoa equilibrada espiritualmente. E é sobre isso que eu quero falar hoje, porque eu tenho visto nos dias de hoje o diabo oferecendo o seu fruto de engano para muitos pastores, eles caem. Oferecendo para muita igreja, para muitos irmãos, eles estão caindo. Nós estamos numa época muito difícil, que os escolhidos estão sendo confundidos pelo engano. Mas hoje, através de 3 pontos ou alguns pontos, Deus vai abrir o nosso entendimento e nós vamos sair daqui um pouco melhor do que nós chegamos, amém? Então a palavra de Deus nos dá um conselho, vigie, seja sóbrio. Na nossa vida espiritual, nós temos que vigiar a nossa vida espiritual. Se você não vigiar a sua vida espiritual, você cai, você enfraquece. Tem que vigiar, tem que tomar conta. Quando você está no seu celular mandando um e-mail, aí vem aquele cartazinho assim, bateria fraca. Já aconteceu com você? Bateria fraca. Tem uns que desconsideram, né? Desconsideram isso. Daqui a pouco você está lá falando uma coisa importante com a sua família, pipa, acabou. Começa a rodar um negocinho assim. Aí você fala, acabou a bateria. Outros, quando vê aquele avisinho, bateria fraca, já está carcando na tomada. Por quê? Porque precisa do telefone para continuar, não é assim? Se o seu acabar a bateria, deixa acabar. Aqui, pode acabar. O que eu quero dizer? E quando a nossa vida espiritual está ficando fraca, o que você faz? Aí vem um avisinho do Espírito Santo. Fraco, fraco, fraco. Aí você descarta. Depois eu vejo isso. Depois eu vou orar, depois eu vou ler. Depois eu vou ver isso. O
que acontece? Acaba a bateria do cristão, aí ele morre. Mas aqueles crentes que são mais espertos, diga, eu sou esperto. Quando nós sentimos que a nossa bateria espiritual está fraca, o que você vai? Tomada. Qual que é a tomada? Oração. Vinde a mim, todos cansados e oprimidos, achegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Então é por isso que você vê alguns crentes que ele não cai de jeito nenhum. O cara errou, mas ele já se arrependeu e está de pé. Por quê? Ele sente que a bateria está fraca, o Espírito Santo diz, fraco, 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 fraco. E você corre para a oração, você corre para a palavra. Diga assim, crente fraco é presa fácil para o diabo. Diga para o seu irmão. Então nós temos que ficar atentos, sóbrios, vigiantes. Porque nós temos um inimigo, o adversário que brama. Porque você é crente, mas você está insípido. Você não tem sabor. Tem crente que nem sabe se vai para o céu. Tem crente que ainda tem dúvida, será que vou, não vou, eu preciso rever as minhas ideias. Então, nós queremos falar hoje de coisas que vão ajudar você a se manter firme. Pastor, e o senhor cai? Cai, se eu quiser. Se eu quiser, eu caio toda hora. Se a gente quiser, cai mesmo. Mas quem nos coloca em pé é o Senhor. A Bíblia diz que o problema não é cair. Quantos já não caíram em pecado? O problema é ficar caído. O problema é ficar caído. Teve um pastor no Brasil que caiu. Foi me procurar. Caí, rapaz, caí feio. Não tem problema, levanta bonito. O problema é ficar caído. Levanta, pede perdão, se arrependa. Deus é graça, Deus é misericórdia, Ele vai te ajudar. Você vê crente caído é porque não quer se levantar. Deus vem dar força para a gente levantar. É sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero falar de 3 coisas que nos impedem de fazer as coisas que temos que fazer. E essas coisas que nos impedem vêm do diabo. Você quer ver? Primeira coisa que eu quero falar com você. O diabo, como nosso adversário. Antes de eu falar esse ponto, eu tenho uma revelação para você. Duas revelações, ouça isso, todo mundo. Se possível, até as crianças. Quem sabe não é uma criança? Quem sabe não é tu, Yuna? Quem sabe não é tu? Quem sabe não é você, Larissa, hoje? Quem sabe não é os meninos ali? Quem sabe não é o Senhor? Quem sabe não é eu? O Senhor me revelou ali, aqui, ó. Falou assim para mim, bem nesse ouvidinho aqui, ele é bem sensível. Bem sensível, ele não é bonito, a minha orelhinha não é bonita, mas ela é bem sensível. O Espírito Santo falou assim para mim, filho, hoje, eu quero levantar aqui ministro de louvores. Mas aí eu olho para o Roque e falo assim. Aí eu olho para mim, aí eu olho para a Sônia, aí eu olho para o menino, olho para os irmãos. Só que não é nós que estamos olhando, é o Espírito Santo. Ouça, o Espírito Santo falou para mim que hoje está ardendo dentro do coração de algumas pessoas serem ministras de louvores. Cantar para o Senhor, fazer instrumento, reluzir na presença de Deus. Hoje Deus vai te levantar. Outra coisa é o seguinte, um inimigo encoberto é terrível. Pensa você, um inimigo seu que não é declarado. Caramba, é terrível, ele acaba com a gente. Você dá a mão para ele, como é que você está? Ele vai falar, eu sou seu inimigo. Ele não vai, ele fica camuflado. Diga assim comigo, esses inimigos são perigosos. Mas aquele cara que diz assim, cara, eu te odeio, se eu pudesse eu te matava. O que você fala? Esse é meu inimigo de... Você dá a costa para ele? Dá? Você desvém? O que você faz? Faz assim comigo, ó. É igual o pulo do gato, né, irmão? Me contaram essa história esses dias. Um gato ensinando o tigre a pular. Já ouviram isso? Já ouviram? Um gato. O tigre chegou no gato e falou assim, me ensina a pular como gato, porque gato cai do 4º andar e cai de pé. Joga o seu cachorro para você ver. Você vai gastar muito dinheiro com o funeral dele. Mas gato, ele pode viver. Aí o tigre falou assim, me ensina a pular, gato. Aí, pá, aí o gato, né? Aí o tigre olhou e disse assim, vou comer esse gato. Estou pulando bem, já estou mestre. Quando o tigre pensa isso, o tigre ataca o gato,
Aí o tigre falou assim, ei, mas por que você é esse pulo? Esse é o pulo do gato. O que é isso? Tem coisas que nós não podemos ensinar tudo. O pulo do gato não ensina. E eu quero dizer isso para você, por quê? Porque Deus, não foi o diabo que disse, eu sou os vossos adversários, eu quero destruí-los mesmo, eu quero arrombar com vocês, não adianta pular igual gato, porque eu vou pegá-los. Não foi Deus, Deus falou assim, vosso adversário o diabo. Brama como leão, procura quem tragar, e se achar, ele destrói. Amém? Foi Deus, Deus teve esse carinho conosco, igreja, de nos declarar o nosso inimigo. Temos um inimigo e pronto. Pastor, e o crente tem inimigo? Tem, ele é o nosso inimigo. E o não cristão tem. Só que o não cristão não sabe que tem esse inimigo. Amanhã faz o evangelismo essa semana. Faz o evangelismo essa semana. Perguntando para as pessoas. Escolhe umas pessoas. Você tem algum inimigo? Não. A outra vai falar, tenho. Quem é? Ah, um rapaz aí. Aí você mostra para elas, para você ver. Seu maior inimigo é esse aqui. Ó. Faz esse evangelismo essa semana. Perguntando, você tem algum inimigo na sua fábrica? Você tem algum inimigo? Ah, tem! Um monte de coisa eu vou falar. Aí você fala assim, vou mostrar o verdadeiro inimigo, que quer acabar com você, vai comer você. E mostra, o diabo. Quem sabe elas não se convertem. É evangelismo. Então Deus teve carinho de revelar esse sagaz inimigo, que usa artimanha. Quando a Bíblia diz como leão, o diabo não tem aparência de leão, é simbólico. Mas ele usa as mesmas atitudes de um leão para caçar. A nós que somos presa. E qual que é a maneira que um leão caça? Ele usa 3 sentidos. Eu não fui no YouTube, eu sei disso. Nunca matei leão, nunca vou matar. Também nunca vou ser comido por ele. Mas eu sei a maneira de um leão, como ele caça. Ele usa 3 sentidos. O primeiro sentido que ele usa é muito forte, é o ouvido. Todo animal tem um ouvido terrível. Cachorro, a Mili, velhinha, 8 anos, ela sabe quem chega lá fora. O leão tem um ouvido. Então, quando você murmura, ele... Quando você blasfema, ele... Quando você fala do pastor na sua casa... Quando você fala do irmão na sua casa, ele faz... Então, ele usa a estratégia. O leão tem um ouvido afinadíssimo. Quando você fala mal do seu filho, ele... E quando você fala a palavra poderosa, ele também... Outro sentido, visão. Todo animal tem uma visão aguçada. Animal selvagem que caça. Coruja, águia. Mas o leão tem uma visão boa. Só que a visão do leão é uma visão concentrada. Ele não consegue, se você colocar várias cores, ele não sabe qual cor atacar. Por isso que é difícil ele pegar a zebra, porque zebra é malhada. Mas a zebra não escapa dele, não. O que ele faz? Ele escolhe branco e preto, Corinthians ou Santos. Aí ele escolhe, hoje igual o corintiano, é branco, uau! É assim que ele faz, ele come, ele vai na faixa branca, tem a preta, mas eu quero a branca. Então, os seus olhos, o que eu quero dizer? O diabo, como leão, ele está com seus olhos atentos, à sua atitude, aos seus olhares, ao seu pensamento, ao seu gesto. E outra coisa muito forte no leão é o olfato dele, o nariz, o cheiro. Ele sente cheiro da presa longe, quilômetros. Então, o que eu quero dizer? Quando nós temos alguma coisa aqui dentro de nós que está cheirando forte, ele sente de longe e ele diz, essa é a minha presa. Então qual é a atitude desse inimigo? O que ele faz para impedir a gente de não desenvolver as coisas que Deus quer que nós desenvolvemos para ele? A primeira coisa que ele faz é desviar sua atenção. Pronto. Se o diabo desviar a sua atenção, você não faz mais nada. Eu não vou ler, mas eu vou ditar para você Mateus 14, 22 a 31, diz a história de Jesus sobre as águas. Conhece Jesus sobre as águas? Imagina, sobre as águas.
Jesus. Quem que viu Jesus sobre as águas? Pedro. Pedro, quando vê, todo mundo viu. Só que Pedro, ele disse assim, se tu és tu, Jesus, me ajuda e me dá graça e me deixa ir contigo. E Jesus disse, vem. E Pedro começou a andar sobre as águas, não andou? Perguntaram para mim, quantos homens andou sobre as águas? Eu falei, 2. Outro falou, não, é 3, 4. Eu falei, só tem 2. Teve gente que abriu o mar, abriu o Jordão, mas andar sobre as águas, 2. Pedro. E quando ele começa a andar sobre as águas, a fé dele não tinha que aumentar. Se eu falar para você, John, vem cá, você gosta de mar mesmo? Vem cá. John aqui é nadador, irmão. Isso aqui nada, é terrível. Isso aqui nasceu no ribeirinho, irmão. Isso aqui é um peixe, meio peixe, quase um sereio. Isso aqui é quase meio homem, isso aqui é bom mesmo, não é verdade? O pai dele jogava ele no rio, vai nadar, rapaz. No mar. Isso aqui, nunca vi, mas diz que é. Comer peixe, come. João, seguinte, meu filho, você confia no pastor? Eu confio. Já vou respondendo, irmão. Então, filho, está vendo esse rio aqui? Atravessa ele andando. Aí o John começa a andar. Devagarzinho, vai andar devagar. É um andar sobre as águas, já está sobre as águas. Vem até aqui no meio da água. Para aí, John. Aí você olha para mim. Você vai crer mais em mim ou descrer em mim? Vai crer. Pô, o cara mandou andar sobre as águas. Esse pastor, rapaz, é quase meio Deus. Ele mandou andar sobre as águas. A fé não tem que aumentar? Dá mais 2 passos. Afunda. Por que afundou? Se a fé tem que aumentar, John. Alguma coisa falou no ouvido desse cara. Alguma coisa aconteceu. E o que aconteceu na vida dele? Ele desviou a atenção de Jesus. Então o diabo ele vai trabalhar para desviar a sua atenção. Pô, se eu te der uma ordem, você está andando sobre as águas, você tem que vir até aqui. Mas se você afundou ali, aconteceu alguma coisa. O que fez? O diabo falou alguma coisa que veio trazer aqui um pensamento. Qual o pensamento? Pensamento normal, natural. O que eu estou fazendo, cara? Meu Deus, eu estou ficando doido. Então desviou a atenção dele de Jesus. E quando desvia a atenção, ele afunda. Ainda bem, irmão, que era crente. Diz assim, só a mãozinha. Socorre-me, Jesus. Ele falou, menino de pouca fé, vamos para o barco. Você come muito peixe. Então, a estratégia do inimigo é desviar a sua atenção dele. E quando ele desvia a sua atenção, então você se torna uma presa fácil demais. Por quê? Porque nós cristãos, nós temos que crer no milagre todo dia. Irmão, eu não mando ninguém andar sobre as águas, eu também acho que não vou andar. Mas se eu estiver só, na beira de um rio, e se eu ouvir uma voz e precisar andar sobre as águas, e eu perceber que aquela voz de Deus, eu primeiro dou um passo. No raso, é claro. Se afirmar. Só que o Pedro não, ele estava no meio. Ele saiu do barco para andar sobre as águas. Então era um homem de fé, sim. Ó, eu estou aqui, eu pesco Itamar, ó. Qualquer dia nós vai levar o John. Eu duvido mesmo. Eu até aposto 50 lucas se o John pular daquele barco no meio do mar onde nós pescamos. 50 lucas. 100, eu não vou perder. Não pula. O trem é feio. Você olha lá, aquilo não é nem mais azul, é preto. Você olha ali, na sua mente vem tubarão, baleia, vem de tudo. Você fala, vou morrer, não pula. Eu falei, eu vou pular, o meu sonho era pular. Eu cheguei aquele dia lá e não falei para ninguém, porque eles iam me impedir, ou iam me empurrar mesmo, não sei. Mas eu falei, hoje eu vou dar um mergulho. Cara, quando eu subi assim, dei uma olhada, baleia branca, tubarão. Veio o golfinho em Salvador também. Vou morrer. Estou fora. Não vai, a gente não consegue. Eles estavam no meio do mar. E Pedro desceu, então ele tinha fé. O que fez esse homem, com tanta fé, cair e se afundar? Desviou a sua atenção de Jesus. A sua atenção tem sido desviada. Porque se você não crê no milagre todo dia na sua vida,
Está errado, você tem que crer no milagre todo dia, você tem que crer que vai ter dinheiro, você tem que crer que vai ter gente na igreja, você tem que crer que vai ter trabalho, você tem que crer que você vai prosperar. Irmão, a vida de um crente é crer. A vida de um crente é crer para tudo, é crer que vai para o Brasil, é crer que fica, é crer que vai morrer e vai para o céu, é crer. Diga aí para o teu irmão, o nosso negócio é crer. Quando nós não cremos numa intervenção de Deus, então nós deixamos de crer em Deus e começamos a crer no natural. E aí a atenção dele foi desviada. Queridos, ouça isso que eu vou falar para você. Nós estamos num tempo trabalhosos. Todo mundo está tentando desviar você do propósito seu para com Deus. Todo mundo. Os próprios crentes estão tentando desviar crentes do propósito de servir a Deus. Ouça aqui comigo. Quando você nasce numa família, você tem um pai. Não é assim? Você tem uma mãe. Você está numa família. Você quer sair dessa família? Você pode sair dessa família? Vou trocar de pai, vou trocar de mãe? Não. E por que, quando Deus traz a gente para a igreja, a gente faz dessa igreja uma família, muitas vezes a gente quer sair da igreja? Eu fico pensando, será que é a gente que quer sair de uma igreja ou é o diabo que fica ali tentando desviar a sua atenção para você não desenvolver o seu ministério e crescer dentro da sua igreja? Porque eu entendo que templo é isso, ele é importante. O templo de Salomão era importante, a arca era importante que Noé fez, o templo que Salomão fez era importante, mas o mais importante é a igreja que vem para o templo. Você é importante, mas o templo é importante. Então nós temos que entender que o diabo está tentando desviar você dos propósitos de Deus. Porque se Deus te trouxe aqui, se você veio do Brasil, se você veio aqui, se você mudou para cá, se você congrega aqui, tem um porquê de você estar aqui. Então, se alguma coisa quer tirar você daqui, ouça, não é de Deus. Irmãos, desde 83 eu não tenho visto Deus falar, Deus está me mandando. Não, Deus manda ir para o valado, convidar as pessoas. Deus manda a gente ir para os lugares remotos, pregar o evangelho. Mas eu nunca ouvi Deus falar, troca de igreja. Nunca ouvi. Você já ouviu? Você já falou? Já orou? Deus falou para você, troca de igreja? Você conhece alguém que Deus falou para ele comprovou que Deus falou? Não. É claro que não há, claro que a gente troca às vezes de ministério, de igreja, mas eu não vejo Deus falando isso. Então, quem que está falando isso? É o diabo, para desviar as nossas atenções. Pastor, sai desse ministério. Pastor, sai dessa igreja. Pastor, monta essa igreja. Monta. Ah, mas Deus não pode falar? Pode falar, mas será que eu não posso desenvolver o meu ministério onde eu estou? O que me impede de desenvolver o meu ministério aqui? O que impede você de ser um membro aqui? O que impede você de ser um cristão aqui? Ouça, eu vou falar isso, eu já até ensaiei isso, porque Deus já falou para mim isso, Ele falou assim para mim, tu é um pregador que não tem papa na língua. E eu falei, sou esse mesmo, Jeová. Precisou, manda brasa. Só não me deixa me matar, mas o resto me dá proteção. Eu não tenho papa na língua. E eu vou falar isso porque Deus falou para mim. Crente, ouça isso, todo mundo. Crente que convida crente para ir a outra igreja, não é mensageiro de Deus. Não é. Se você achar na Bíblia e me provar que é mensageiro do diabo. Pastor, mas eu posso ser convidado a uma reunião especial? Pode, lógico. Eu sou convidado, você é convidado. Você pode até ir. Mas se você ouvir crente ligando para você, mandando mensagem para você, implorando para você, vem na minha igreja, vem na igreja, vem na igreja, vem na igreja, vem na igreja, é mensageiro do diabo. Pastor, vai ter um aniversário na minha igreja. O senhor pode ir? Claro, irmão, vamos lá, não tem um evento na minha igreja. Mas eu tenho visto aí, gente, é mero. Vem para a minha igreja, vem para a minha igreja, vem para a minha igreja, vem para a minha igreja. Por quê? É difícil ganhar uma alma. É difícil. É difícil ganhar uma pessoa. É muito difícil, irmão, ganhar, trabalhar com ela, mas é muito fácil levar você para lá. Só que ouça isso. Deus falou comigo. Ninguém muda de igreja. Gente boa não muda. Crente não muda. Sabe quem muda? Sabe quem muda? Fala. Só arrebentado, rebelde, desobediente. Por isso eu quero aconselhar você, minha igreja.
Não convide crente que está congregando para vir nessa igreja. Eles têm a sua igreja. Convide o não crente, convide o desviado, convide os afastados, convide o não cristão para vir. Porque aquele que tem o seu compromisso na igreja, deixa ele lá. Porque se ele sair de lá e vir para cá, ele vai trazer problema aqui. E se você for para lá, você vai levar problema lá. Porque se você não desenvolve o seu ministério aqui, você não vai desenvolver lá. Porque o diabo vai tentar tirar a sua atenção lá. Eu conheço gente daqui, de púlpitos. Eu conheço pastores. Hoje os pastores estão se intitulando. Irmão, não existe isso. Se eu sou pastor nesse ministério, eu sou pastor. Eu não posso não ser pastor aqui e pular lá para o outro ministério e já ser pastor. Eu não posso, irmão, ir para o Brasil e receber unção de pastor, porque pastor é chamado, primeiro é chamado de Deus. Eu não posso chegar aqui, John, você vai ser pastor, eu posso até consagrá-lo como pastor, mas se eu não ver o chamado na vida dele, eu vou pôr ele em fria. Por isso nós estamos com essas igrejas bichadas, essas igrejas doentes, essas igrejas morrendo, e muita gente indo, morrendo junto. Então o crente que vive convidando você, todo dia, toda semana, olha, nossa igreja é isso, nossa igreja é aquilo, nossa igreja é aquilo, toma cuidado. É o Satanás tentando tirar você do propósito que Deus tem para a sua vida. Segunda coisa que o inimigo faz, mas antes de falar dessa segunda coisa, eu vi na minha anotação aqui, eu vou ler para você, para não ficar nas minhas palavras, né, irmão? Lá em Tiago 4:8, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós, outros, purificai as suas mãos, pecadores, e vós que sois de duplo ânimo, limpai o coração. Então, o que o diabo está fazendo? Desvia a sua atenção, lança um ânimo dobre em você, e você não desenvolve mais nada. Você não desenvolve mais nada. Você cantava, para de cantar. Tiago 4:8. Você cantava, para de cantar. Não quero mais me envolver. Irmãos, ouça aqui para mim. Diga assim, papa na língua. Meu pastor não tem. Irmão, eu não vou ser cobrado de Deus isso. Eu não vou ser. Eu sou cobrado pelas pessoas, mas por Deus não. Porque o que Deus manda eu falo. Se você não quer se envolver com a obra de Deus, alguma coisa está errada em você. O diabo já desviou a sua atenção. Porque é natural de um crente, é natural de um filho de Deus se envolver com as coisas do Pai. Se envolver com as coisas de Deus. Eu não quero mais me envolver com nada. O inimigo desviou a sua atenção. Você precisa rever isso. Lançou um duplo ânimo em você, e você não sabe mais, e você perdeu o apetite para as coisas de Deus. Então, quando isso vem na nossa vida, nós nos tornamos em pessoas inconstantes. O diabo, quando ele desvia a nossa atenção, nós ficamos inconstantes. Tocar? Não vou. Conta comigo. Vou. Irmãos, sabe o porquê? Essa menina aqui foi líder do louvor, agora é o André, minha filha. Sabe o que dá dor de cabeça para líder, pastor, líder de qualquer coisa? Pessoa inconstante. Você nunca tem certeza se ele vai ou não. Nunca sabe se vai chover ou não, é inconstante demais. Hoje ele está, aleluia, hoje ele está arrancando fogo, amanhã ele está ruim demais. Então, se você é um homem inconstante, é porque o diabo tem desviado a sua atenção e você tem sido inconstante. Hoje você está bem, amanhã você está ruim. E você não pode contar com essa pessoa para nada. Pode ter bateria, pode ter instrumento, mas não tem quem toca, porque às vezes as pessoas estão muito inconstantes. Eu não estou dizendo aqui da falta dos nossos levitas, porque eles tiveram seus compromissos. Tiveram ontem no evento. Não é isso que eu estou falando. Não estou falando de ninguém. Eu estou falando das estratégias do inimigo, de desviar a sua atenção para você não fazer nada para Deus. Se você não faz nada para Deus, você faz para você. Você começa a fazer para você, para o seu sonho, para os seus filhos, e esquece do Criador. Aí o inimigo começa a lançar, não, você vai fazer lá, você vai fazer aqui, irmão, quem não faz aqui não faz lá, e quem não faz lá não faz aqui. E outra coisa, se o inimigo desviou a sua atenção, você está desviado a sua atenção, você não vai chegar a lugar nenhum, porque a Bíblia diz que quem tem ânimo dobre, não chega a lugar nenhum. Pessoas que só começam, e não terminam nada, começa a ler a Bíblia, para nos primeiros capítulos.
É inconstante, o inimigo tem desviado a sua atenção. Hoje tem um apelo muito grande. Apelo muito grande. As pessoas querem levar as pessoas para as igrejas, eles querem encher as igrejas. E eu concordo com isso, mas com o não cristão. Pessoas que ainda não foram salvas, não foram atingidas pelo amor de Deus. Então as pessoas que fazem isso, elas estão divididas, elas estão confusas. E elas vêm para confundir a nossa vida. Segunda coisa, uma estratégia poderosa do inimigo. Ele faz com que você deixe as coisas para fazer agora, para amanhã. Deixar para amanhã. Estou fraco espiritualmente, amanhã eu vou orar. Amanhã eu vou ler um pouco a Bíblia, amanhã eu preciso ler um pouco. Nós, por natureza, já somos pessoas que gostamos de deixar tudo para amanhã. Pode observar. Às vezes você chega em casa, eu vou deixar isso aqui para amanhã. Vou limpar a casa amanhã. Não, hoje eu não quero fazer nada. A gente já tem esse hábito de deixar as coisas para amanhã. Lembra lá em Êxodo, que veio uma praga chamada praga das rãs no Egito? O rei Faraó chamou Moisés e disse: Moisés, ora, pede a Deus para tirar as rãs daqui. E Moisés disse: eu vou orar. E Moisés disse: quando eu oro? O Faraó disse: amanhã. Por que amanhã? Por que não orar hoje para as rãs desaparecer? Então, quando nós deixamos tudo para amanhã, é síndrome de Faraó, do Egito. Em vez de orar hoje, não ora amanhã. Em vez de ler hoje, não vou ler amanhã. Em vez de conversar hoje, vou conversar amanhã. Fez alguma coisa errada com o irmão, sabe que fez. Amanhã eu vou lá, quando o sangue esfriar, tudo para amanhã. E isso é uma estratégia do diabo. Tem gente que até amanhã, é por isso que não tem conseguido nada até hoje. Nada, nada, nada. É uma estratégia do inimigo desviar a sua atenção. Porque uma pessoa com a atenção desviada, ele bate um carro. Eu tenho facilidade de dirigir carro conversando, ouvindo barulho, ouvindo som. Pode ouvir tudo, não me tira atenção. Mas tem gente que fez barulho, ele já fica... o que está acontecendo aí? Ele bate o carro. Aqui mesmo tem gente que dirige com barulho e gente que não dirige. Se tirar a sua atenção, tem gente aqui que lê Bíblia com som. Tem eu que já não consigo ler com som, porque tira a minha atenção. Você está entendendo? Então é uma estratégia inimiga, tirar a sua atenção das coisas de Deus. Você para de olhar para Deus, começa a olhar para a sua circunstância, começa a olhar para você, começa a olhar para os seus problemas, começa a olhar para aquilo que te envolve. Então, Deus está falando algo conosco. Em Hebreus capítulo 3, verso 15, diz assim: enquanto se diz hoje, se ouvirdes a voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação. Então Deus, ele não tem nada para amanhã. Tem para hoje. Se ele está falando que vai levantar adoradores, é hoje, não é amanhã. Amanhã ele vai fazer outra coisa. Essa palavra não é para amanhã, é para hoje. Então Deus, ele não quer que a gente, então, evangelizar, né? Amanhã, depois da manhã, a gente vai. Vamos fazer uma campanha de jejum e de oração. Então, amanhã, depois da manhã, a gente vai pensar nisso. Quem deixa para fazer amanhã é porque não quer fazer hoje. E Deus é Deus de hoje, Ele quer fazer hoje. E pensa bem, está doente? O médico falou que eu tenho mais um dia. Amanhã eu te curo. Pensa comigo. Amanhã eu vou curar você então. Amanhã eu vou te dar uma bênção. Mas Deus fala, eu sou o Deus de hoje. Então, quando o inimigo desvia sua atenção das coisas de Deus e deixar para fazer amanhã, eu sei, eu sou brasileiro, irmão. Quantas vezes? No Brasil. Tanto eu falar no Brasil, um dia uma profeta lá em Ogá que chegou assim, prepara as tuas coisas, porque eu estou te levando para o Brasil. Demorou um ano, eu estava no Brasil, fiquei 3 anos. 3 anos no Brasil. E lá eu me lembrei disso. Falei, caramba, lá eu falava que ia fazer isso. Já faz um ano que eu estou aqui, não estou fazendo nada. Nada. Aí Deus me ensinou muitas coisas. Ele disse assim, quando você não faz onde está, não vai fazer para onde vai. Se nessa igreja tu não faz nada, na outra tu não vai fazer nada. Se tu não faz nesse país, no Brasil tu não faz nada. Não, no Brasil eu vou ser o cara, não vai.
O diabo, ele quer deixar as coisas de Deus para amanhã. Amanhã eu prego o evangelho, amanhã eu falo isso. Cuidado. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 2, diz assim: porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Então, Deus, ele faz hoje. Então, o que você pode fazer hoje, faça hoje. Quando eu ficar rico, vou fazer. Ontem mesmo, lá no Congresso de Jovens, um irmão procurou, pastor, olha, quando eu ganhar, acho que R$1 milhão, não sei, eu vou fazer uma igreja, vou fazer. Irmão, eu me irritei espiritualmente. Diga assim, não tem papa na língua. Pus o meu zóio bem no zóio dele e disse assim, te apruma, rapaz. Se tu não limpa o banheiro da igreja, tu não faz igreja. Apruma, rapaz. Se tu nem congrega, vai fazer igreja? Pensa comigo, rapaz, você não dá vintão de dízimo. Você vai dar 1 milhão, dá nada. Ei, diga assim, não tem papa na língua. Dízimo é para adestrar você. Se você não tem capacidade de dar vintão, quinzão, trintão, vai dar 3 milhões, dá nada. O diabo não é bobo. Você dá para Satanás, mas não dá para Deus. Diga para o teu irmão, larga para ser bobo, rapaz. Diga para o teu irmão, esse não tem papa na língua. Por isso que eu gosto dele. Não ouvi, gosto dele. Vocês não gostam de mim, irmão? Misericórdia. Hoje, temos que fazer hoje. Se é 1 milhão que você tem que ofertar, oferta hoje. Se é um dízimo de 20 mil, dizima hoje. Deixa 3 bilhões para quando você tiver. O diabo tem desviado a atenção de muita gente. Quando eu for no Brasil, eu vou ter uma igreja assim. Passei 3 anos, uma provação terrível. Uma igreja que nem janela tinha. Era uma porta de entrada e uma porta de saída. E todo dia entrava naquela porta bêbado, gente armada. Um dia eu falei, Deus, não tem para onde fugir. E eu pregava lá, ó, diga assim, sem papa na língua. A porta de entrada e eu pregando lá. Sem obreiro, uma igreja nova. Eu falei, estou frito. Entra um cara ali, eu sem papa na língua. Eu falo, vai para o inferno se não aceitar Jesus. Ele arranca o 38. O que eu faço, Jeová? Fugir para onde? Um dia Jesus disse para mim, filho, podem até entrar, mas escolhido meu, ninguém toca. Só se eu permitir, mas eu não vou permitir você. Então tá bom, Jesus. Querido, não podemos deixar o diabo desviar a nossa atenção, porque se ele desviar a nossa atenção, ele tira você do propósito de Deus. O apóstolo Pedro nos alerta sobre esse inimigo que ele está observando de longe, procurando uma maneira de desviar a sua atenção, porque uma pessoa com a atenção desviada, ele vem, ele ataca, e o ataque dele é fulminante. O que tem acontecido nesses dias? Pessoas que eram e não são mais. Marque esse versículo tem que estar no coração de cada crente. Tiago, capítulo 4, verso 7. Marque aí, esse versículo tem que estar no teu coração. Outro versículo que tem que estar no teu coração é aquele, Efésios, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Temos que resistir ao diabo, para que ele fuja da nossa vida. Outro versículo que você tem que marcar na Bíblia. Você tem que deixar marcado na sua Bíblia. É esse versículo que diz assim: Deus não se agrada de quem deixa o arado. Ele diz, aquele que pôs a mão no arado para fazer alguma coisa para ele não tem prazer nessa pessoa se ele deixar de fazer as coisas de Deus. Então, quando o inimigo desvia a nossa atenção, a primeira coisa que nós deixamos de fazer é de vir na igreja. Aí vem os questionamentos. Não vou porque eu estou cansado, não vou porque eu fiz aqui. É tudo mentira. Tudo mentira isso. Tudo mentira. Não vou porque estou doente. É mentira. Tudo mentira.
Porque era mentira minha. Não vou hoje, porque eu estou cansado. Mas saía de aqui e ia pescar o dia todo. Saía de aqui e ia beber o dia todo. Você está doente, não dá para vir na igreja, mas você vai para o médico. Não vai? Chama até a ambulância para te levar. Por que não chama o irmão para te trazer aqui, para você ser curado aqui? Está entendendo? O diabo desvia a nossa atenção. E vê um monte de questionamento. Eu não vou porque estou ocupado. É nada, é tudo mentira. A nossa atenção está desviada. Não vou porque eu vou viajar. Mas onde você vai? Você não tem igreja? Você não pode ir? Eu era caminhoneiro no Brasil. Viajava o Brasil, norte do Paraná todo. Ficava 15, 20 dias fora. Mas todo domingo ia na igreja. Onde tem uma igreja aqui nessa cidade? Lá. Parava o caminhão no posto e ia na igreja. O inimigo tenta desviar a nossa atenção. O inimigo tenta fazer a gente parar de trabalhar na obra de Deus. Como que ele faz você parar de trabalhar na obra de Deus? Desviando a sua atenção. Você solta a mão do arado. Vou fazer mais não. Não quero, não tem quem faz você, irmão, voltar. Eu já tentei fazer muita gente voltar, fiquei careca. Parei. Porque senão eu vou perder a barba. Parei. Senhor, está na tua mão. Mas diga para o teu irmão, esse pastor não tem papo na língua. Ele fala mesmo. Fala. Está na Bíblia. Se você tira a mão do arado de algo que você está fazendo para Deus, você é um líder de célula, você vai na célula, ou você toca, ou você canta, você parou por qualquer questão pessoal, é porque o diabo desviou a sua atenção das coisas de Deus. Fez você soltar a mão do arado. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, 14. Ao contrário, cada um tentando pela sua própria cobiça, quando está atraído, é seduzido. Então o diabo, o que ele usa para desviar a nossa atenção? Ele usa o irmão, usa o pastor, não. O diabo não usa elemento fora. O diabo usa elemento dentro. Tiago 1,4 diz assim, que nós somos tentados pelas nossas próprias concupiscências. Então o diabo vê a fraqueza dentro de nós e tenta a gente naquela fraqueza. Você tem uma fraquezinha, você não obedece o marido, mas de jeito nenhum. Você fala mal do pastor, fala mesmo. Pastor não visita, pastor é isso, pastor é aquilo. Ele vai usar isso para levar você numa rebelião, uma rebeldia. Então eu uso essa estratégia. Se o meu pastor não visita, por que eu não visito ele? Eu também não visito ele. Usa essa estratégia. O pastor não vem me visitar. Compra uma picanha e vai visitar ele. Eu estou me tratando, irmão. Compra uma picanha, um peixinho, um mocotozinho. Pastor, vim te visitar. Aleluia. Franguinho assado do Belmate. Pastor, vim contribuir com o senhor na sua forma física. Nós temos que inverter. Por que tanto reclamar de pastor, que pastor não visita? Pastor é Homem-Aranha? Casaranha? Para com lá, meu irmão. Você viu o Homem-Aranha? Sai para lá, meu irmão. Diga para ele, o pastor não é Homem-Aranha, não. Super-Homem. Homem de ferro. Irmão, para com isso. Homem vermelho. Não, nós somos gente que precisamos um do outro. O diabo vai tentar você com aquilo que está dentro de você. Tem falta de perdão? Tira. Tem desobediência? Tira. Porque assim o inimigo não desvia sua atenção. 3 coisas que eu falei. Primeira. Segunda. Terceira. Não sabe ainda, né? Terceira. Eu falei terceira? Deixar para depois. Duplicidade da mente, que é o Senhor, o diabo desvia a nossa atenção. A duplicidade da mente é a terceira. Duplicidade da mente. Onde está isso, pastor? Isso está em Tiago, capítulo 1, 2. Diz assim,
Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria se passarem por várias aprovações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros em todas e sem deficiência. E se, porém, algum de vós necessitar de sabedoria, peça a Deus, que a todo dá, da mesma maneira, e será concedida. Peça, porém, com fé, não duvide, pois o que duvida é como onda do mar. Pede, pede e nada recebe. Aquele que nada, nada e morre na praia. Não suponha esse homem que vai receber alguma coisa. Aí o verso 8 diz, o homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus pensamentos. Terceira função do inimigo é jogar dois pensamentos em você. Você é meio crente e meio ímpio. Você pensa em Deus, mas pensa também nas obras da carne. Você até quer fazer coisas para Deus, mas aquelas coisas que você pensa de fazer, que é do pecado, você fica ali pensando, o que eu faço? E não adianta, a Bíblia diz que não pode ter dois senhores. Você vai ter que servir um. Diga assim, não tem papa na língua. Mas ele me ama. Eu amo você, irmão, amo mesmo. Porque se não amasse, eu não orava por tu. Eu oro por vocês, irmão. Você tem orado por alguém? Se você tem orado por alguém, é porque você ama. Porque eu conversei com o pai esses dias. Eu olhei no olho dele, pus o meu zóio no zóio dele. Deus tem uma palavra para você. Quanto tempo que tu não chora pelo teu filho? Faz muito tempo que eu não choro. E você quer que seu filho se converta? Vem mandar eu orar pelo seu filho? Pastor, ora pelo meu filho. Eu pus os meus zóios no zóio dele. E Deus falou para mim, pergunta para ele se ele chora pelo filho dele. O cara falou que não chora para o filho dele. Ah, eu vou orar para o seu filho. Nada, pai, nem você ora. Eu não pus filho no mundo. Esse pai não ama. Quando você começa a orar por uma pessoa, você ama essa pessoa. E a Bíblia está dizendo que não podemos ter dois senhores. Você vai ter que servir um. Ou a Deus ou ao diabo. A Bíblia diz que tem dois caminhos, você vai ter que escolher um. Deus ou o diabo. Pastor, eu vim aqui para ouvir uma palavra. Está ouvindo? Jesus, quando ele vai dizer em 8,32 de João, ele diz assim, eu sou o caminho. Eu não sou caminho, eu sou o. Quando ele se apresenta no Velho Testamento, quando Jesus se apresentava, ele diz, o anjo do Senhor veio. Então ele diz, eu sou o caminho, eu sou a vida. Eu não sou vida, eu sou a vida. E você vai ter que escolher qual o caminho. E se você escolher o caminho errado, está escolhido. Alguém me disse esses dias, pastor, eu creio que todo mundo que morre vai para uma encruzilhada, vai para um túnel. E nesse túnel ele está morto, mas nesse túnel, igual o túnel que vai para a ida, e longo, um anjo se apresenta a ele, e ele reconhece que foi um pecador e se arrepende e é salvo. Ah, é? Que bom, hein? É o tarde de deixar para amanhã. Aí eu olhei bem no zóio dele, coloquei meu zóio nele sem papa na língua. Disse, tu é espiritista. Isso é crença de espiritista. Sabe esse que está na encruzilhada? Vai para o inferno. Por que vai para o inferno? Porque teve chance de crer aqui e não creu. Teve chance de se arrepender aqui e não se arrependeu. Ei, você pensa que Deus é o quê? Vai compadecer de você quando você estiver lá na beira da brasa do inferno? Ah, isso é tão bonito, chapeuzinho, vem. Vai nada, rapaz. Na mesma proporção que Deus ama, na proporção que Ele julga. Sodoma e Gomorra, o que ele fez? Abraão chegou lá, meu irmão. Ai, Senhor, se tiver 50. O Abraão abaixou até 10. Se tiver 10. Se tiver 5. Abraão, se tiver, eu não mato. Não acharam nem justo lá, nem. Olha, irmão, Ló escapou por um fio. Por um fio. O que ele fez? Matou aquela cidade. O dilúvio. Ai, Deus não ama. Deus ama, Ele dá a chance de oportunidade. Mas é que a gente, irmão, quer deixar tudo para amanhã. Vou viver a vida hoje. Vou tomar mais uma. Vou chapar o coco. Vou curtir a mocidade. Eu vou curtir. Aí vai para o inferno, quer ser salvo lá no meio do inferno.
Aí as religiões vêm. Não, você morre aqui, ainda tem mais uns 7 anos de esperança. Lá no purgatório, quem sabe, o anjo de luz não prega em prisões para você. Irmãos, quando a Bíblia diz que Jesus foi ao inferno pregar em prisões, ele não está dizendo que foi pregar o evangelho para arrependimento. Ele foi a levar a carta de alforria. Satanás e demônios, olha aqui, ó. Eu morri na cruz. Está rasgada a cédula contra eles. Eu tenho todo o poder e autoridade. E eu vou devolver esse poder e autoridade para os homens. Ele não foi pregar salvação para os demônios. Demônio não se arrepende. É por isso que eles são furiosos. Você peca hoje. O cara aqui dorme com uma mulher, rapaz. Pede perdão, Deus arrepende. Perdoa. Agora Satanás só fez uma rebeliãozinha no céu. Está condenado eternamente. Por quê? Por quê? Porque era um anjo de luz. Foi feito um serafim. Um querubim ungido. Então ele diz, para tu não tem arrependimento. Então ele fica furioso com você. Porque você erra. Você se rebela. Você desobedece. Às vezes você é pronta. Mas Deus está pronto para perdoar. Mas ouça, hoje é tempo aceitável. Porque você pode deitar hoje, fechar os olhos e não abrir mais. E eu vou estar fazendo o seu funeral, eu vou fazer um funeral muito bonito. Muito bonito, muito bonito. Ainda mais se Deus revelar que você não foi para o céu, falar, irmão, aqui está uma irmã que viveu na igreja e não foi para o céu. Por que não foi para o céu? Porque os frutos dela, irmã, é só fruto de perdição. Então eu não vou ser hipócrita com você para dizer que foi o céu. Por aquilo que eu vejo, diz que não. Mas olha lá, agora vocês têm uma chance. Antes de entrar no caixãozinho, no buraquinho 7 metros de... Ainda tem chance. Quem disse para você que você abre o olho hoje à noite? Quem disse? Só Deus. Por isso que você tem que fazer uma oração. Senhor, em paz me deito, logo pego no sono, me protege, me livra e abre os meus olhos amanhã de manhã. Ó, usar a cabeça. É Deus que nos dá confiança. Então, querido, o inimigo tenta lançar ânimo dobro. O que eu sou nessa igreja? Se tu não sabe que tu é nesta igreja, eu vou saber. Tem gente que me pergunta, o que eu faço nessa igreja? Quando você chega na casa de alguém, você faz o quê? Entra. A pessoa manda, senta, você senta. Se não mandar sentar, você não senta. Se for como eu, pede um café. Se a família for chegada, faz um cafezinho aí, Sônia. Faz um cafezinho aí, pastora. Não é assim. O John vai em casa de vez em quando. Pastor, tem um cafezinho aí? Não é assim que você faz? Quando você chega na igreja, o que você faz? Senta. Ó, irmão, tem um café, você toma. Você vai se acostumando com o ambiente. Daqui a pouco você está trabalhando, está fazendo alguma coisa. Então quem tem que saber quem somos nós, e não o pastor. Eis que vejo os céus abertos e o irmão está subindo. Tem gente que pensa que o pastor tem que ver tudo. Aí ele não vê os meus talentos, ele não vê os meus dons, ele não vê as minhas necessidades, as minhas carências. Fala para Deus, irmão. Ele não vê o quanto eu canto. Poxa, não vê se não faz nada, não canta, não toca. Vem, perde uma oportunidade. Se envolve com as coisas de Deus. Para que o ânimo dobre. Amém? Vamos encerrar? Vamos encerrar? 3 coisas. Duplicidade de ânimo, 2 vontades. Deixar para depois. O que mais? E desviar a nossa atenção. Cuidado com esses ardis, irmã. Ele vai tentar de toda maneira. Toda maneira. Cuidado, pastor, com esses ardis que ele vai tentar de toda maneira. Desviar a minha atenção para não crer no potencial do irmão, no potencial de cada pessoa e no potencial de Deus. É por isso que muitas vezes as pessoas dizem, eu não tenho potencial nenhum, porque a atenção dela foi desviada. Mas eu quero encerrar falando para vocês, rapidinho, de 3 pessoas que estão muito vulneráveis ao ataque. Pode marcar, 3 pessoas que estão muito vulneráveis a esse ataque. Primeiro, nós temos que saber que o inimigo vai atacar todo mundo. Ele ataca todo mundo. E as estratégias dele é de um caçador chamado leão. Por isso que ele brama como leão, ele tenta ser como leão, ele tenta usar a estratégia do leão. Mas 3 pessoas que estão muito vulneráveis a um ataque do inimigo. Primeira, recém-nascidos. Quando o leão vai atacar um rebanho, você acha que ele vai chegando lá na manada de búfalo? Você acha?
Qualquer um vai. Nada, meu irmão. Bicho não é bobo, diga, não é bobo. Primeiro ele procura um recém-nascido. A girafa pariu a girafinha. A girafinha está meio assim. Não é? Você viu como a girafinha vai? Vai com as pernas, né? Aí o leãozão fica esperando uma girafinha inofensiva. E no mundo espiritual, o novo crente. Olha só. Você pode ser um novo crente. Você pode ter 3 meses de crente, ser um adulto espiritual. E você pode ter 30 anos de crente e ser um neófito espiritual. Porque ser homem espiritual não quer dizer tempo de igreja. Você pode ter 5 dias, uma semana, um mês, e você ser um adulto espiritual. E você pode viver dentro da igreja e ser um neófito. Então, ser uma pessoa, Paulo dizia assim, em 1 Coríntios, ele diz assim, quando eu era menino, falava com menino, pensava com menino, discorria com menino, sentia com menino, fazia tudo como criança. Mas quando eu deixei de ser criança, eu passei a ter uma nova atitude. Então a primeira coisa que o diabo ataca é novo convertido. Por isso que nós temos que ter consolidadores dentro da igreja. Pessoas que vai dizer assim, eu vou cuidar de você, Juliana. A Juliana quer ser discipulada. Mas quem que vai discipular ela? O pastor. A pastora. Por quê? Ninguém se levanta, ninguém se prontifica. É uma nova convertida que está caminhando. Precisa de alguém para consolidar, para ajudar. Como uma criança precisa de tratamento. Então o leão procura os fracos. Pastor, e o que eu faço? Querido, eu tenho aqui uma ajuda. Começa a ler a Bíblia desesperadamente, que 1 semana, 2 semanas, 1 mês, você já não é mais criança espiritual. O diabo não te pega. Então o leão vai procurar uma vítima fácil. Não lê Bíblia, não ora, não se envolve, não frequenta a igreja, só domingo, é crente domingueiro. Não ora em casa, não lê em casa, porque pelo menos se lê em casa, orar em casa, manter um culto, se vai na célula, está se envolvendo, está sendo protegido. Segunda pessoa que está sujeita a um ataque, pessoas que estão doentes e feridos. Então o leão não acha uma vítima fácil, que é um bebê, ele vai tentar achar uma girafa ferida. Uma girafa doente no rebanho, um búfalo doente. Ele bate o olho, ele vê que o andar do búfalo está estranho. O búfalo está desanimado. Vamos na igreja? Amanhã acho que eu vou. Eu estava vindo para cá, eu conversando com Deus, eu converso com Deus em espírito. Eu falei, Deus, e de manhã na igreja é duro. Sabe o que Deus falou para mim? É nada. Eu falei, como não, se eu acordei aí cansado? E se fosse 6 horas, você ia? De vez em quando eu ia cansado também. Aí Deus falou assim, está vendo, filho? Quem quer ir, vai a qualquer lugar. Cansado ou descansado, você vai. Não é assim, irmão. Não tem horário que impede um cristão de vir na igreja. Se o culto for 7 horas, se você quiser vir, você vem. Vem ou não vem? Vem. E se não quiser vir? Não vem. Você pode pôr. Pastor, você não faz um culto no sábado? Você faz culto no sábado, o cara não vem. Faz um culto para mim às 6, você faz um culto para o cara às 6, ele não vem. Porque não quer vir, irmão. Quem quer ir, vai. Diga aí. Uma ovelha ferida é um prato predileto para Satanás. Ai, pastor, me feriram. Pastor, me jogaram no poço. Sai dele. Sai dele. Não consegue sair? Pastor, estou no poço, irmão, estou no poço. O irmão vai pôr lá um trapo lá, vai te tirar de lá uma corda? Pastor, não consigo perdoar. Não consegue perdoar? Não consegue mesmo? É? Que bonitinho, não consegue perdoar? Quem você não consegue perdoar? Eu não consigo perdoar a Luciana. Então tá bom. Eu não consigo, pastor. Quando eu olho para a Luciana, eu me sinto assim, eu machucou tanto. Ela feriu a minha vida.
me despedaçou. Ah, é? Aí um dia no culto, você pega, assim, bem no culto, com bastante gente. Ah, irmã fulana, você não perdoa a Luciana? Está aqui, vem cá. De Santa Ceia, primeiro domingo do mês. Vem cá. Pronto. O que a Bíblia diz quando você não consegue perdoar uma pessoa? Vai lá falar com ela. Cara, eu não consigo perdoar você. Você me perdoa. Eu achei que você era meu inimigo, mas você é um traíra. Mas eu vim aqui pedir perdão para você. Vai lá, conserta. Você não precisa ser uma ovelha ferida. Amém? Porque uma pessoa ferida é prato feito para o diabo. Terceira pessoa que está muito vulnerável a um ataque direto do inimigo. Porque quando o leão chega, não achou, olha só o leão, o bicho não é bobo. Vai no YouTube hoje e procura. O bicho é esperto. Ele está com fome, filho. Ninguém vai chegar, leão, eis-me aqui para tu comer. Você lembra da história do pastor Sérgio lá em Ogaki? Lembra do caçador? O caçador foi caçar leão. Quando ele vê um leãozão, rapaz, ele pensa, vou matar o leão, vou tirar essa cabeça dele, vou vender o couro. E ele está mirando no leão. Quando ele atira no leão, pá! Não saiu o tiro. O leão vem e se dobra. Aí, quando ele vê o leão, ele se dobra e começa a orar. Senhor, me livra desse leão. E o leão começa a orar. Muito obrigado, Senhor, pelo meu alimento. É hoje que eu vou comer. Irmão, na hora do aperto não adianta. O leão pode ser crente. O leão era crente, estava orando. Muito obrigado, Jeová. Santifica o meu alimento. Então, ó, cuidado com o leão. Cuidado. Ele não é leão, mas ele é como, ele usa artimanha. Então, qual é a outra artimanha dele? Não tem fraco, doente, não tem recém-nascido que não está sendo cuidado. Ele vai procurar alguém que esteja afastado do rebanho. Uau! Está afastado do rebanho, ele vai e traga. O que eu quero dizer nessa última classe de pessoas? Pessoas que trocam muito de igreja, não criam raiz. Não cria, é igual pedra, se mexe muito, não cria limbo. Ouça, você troca de uma, de duas, de três, daqui a pouco você está afastado do rebanho e o diabo te pega. Pode procurar os desviados e procurar eles. O que fez eles desviarem? Se não era novo convertido, se não estava ferido, é porque estava afastado do rebanho. Essas três classes de pessoas é o que o diabo tem mais destraçalhado na igreja. E nós não podemos deixar isso acontecer. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, verso 24 e 25. Quando está chegando aquele tempo, que tempo é esse? O tempo da vinda de Jesus. Olha, ele diz assim, não deixe-vos de congregar, como tem pessoas que fazem. Achou uma igreja, faz dessa igreja um momento, um local de congregar neste lugar. Por isso que o Salmo 133 diz, ó quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Então você tem que estar num aprisco, você tem que estar protegido. Você tem que estar numa igreja assim, irmão. Esse negócio aí que estão falando, mas ninguém precisa mais de igreja, a gente serve Deus em qualquer lugar. Mentira, irmão. Eu vou pescar, eu não sirvo Deus. Ó, irmão, quando eu vou pescar, o Itamar está de prova, eu não evangelizo ninguém. Você evangeliza? Nem os peixes. A última pescaria nossa, irmão, estavam apelando. Eles faziam assim com a mão, Senhor, pelo amor de Deus, pelo menos um peixe, manda. Foi o dia que não pegou nenhum. Então, querido, nós temos que entender que nós temos que ter rebanho, nós temos que ter um pastor, nós temos que estar envolvido numa igreja. A igreja ajuda sim. Como um bar embebeda, a igreja também embebeda você. Mas, ó, sabe do quê? Não do vinho. Mas ele diz assim, ó, enchei-vos do Espírito. Amém? Então, aqueles que estão afastados da igreja, o diabo vai usar essa estratégia. E ele afasta uma pessoa da igreja como? Esse aí não tem papo na língua. Como é que ele afasta uma pessoa da igreja? Lançando o irmão contra outro. Mas eu venho hoje no poder do nome de Jesus. Não se afaste da igreja que Deus te trouxe. Você está aqui? Faz dessa tua igreja. Você está nesse rebanho? Cuida dessa igreja como sua. E você vai estar protegido. Mantenha uma vida saudável com Deus. Resista ao diabo, ele vai fugir de você. Diga comigo, 3 classes de pessoas vulneráveis. Diga comigo.
Novos crentes. Segundo, pessoas doentes. Terceiro, sem igreja. Tem alguém aqui nesse estado? Nós temos que orar por você. Pastor, eu sou novo crente, preciso de ajuda. Então nós vamos destacar alguém para te ajudar. Pastor, estou passando por provação muito forte, preciso de ajuda. Irmão, vocês têm que aprender a procurar ajuda. Não adianta procurar ajuda na hora da morte. Tem gente que chega, então, eu preciso de vintão amanhã. Sempre quando chega assim em mim, eu não tenho dinheiro. Por que você não me falou uma semana antes que você não ia ter dinheiro hoje, rapaz? Ah, fiquei com vergonha, agora não tenho. Não é assim que acontece, geralmente? Queridos, nós precisamos, olha para este irmão, nós precisamos pedir ajuda. No meio do povo de Deus não tem como vencer as coisas sozinho. Temos que vencer com Deus e com os irmãos. É uma família. Claro que totalmente diferente. Família do Pará, do Amazonas, de São Paulo, do norte, do sul, do leste, do oeste. Não sei de onde, mas é família de Deus. Deus tem esse poder de transformar a gente em família. Então precisamos aprender a pedir ajuda. Pastor, preciso de uma ajuda. Irmão, eu não sou bobo. Quando eu sinto que estou fraco, eu corro rapidinho a Deus. Se Deus falar, procura uma pessoa para orar por você, eu já procuro, ora por mim. Mas aí, o que os irmãos fazem? Vão procurar pessoas que não são crentes, vão procurar pessoas de outra igreja. Ah, irmã, ora por mim. Irmã, olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Se você não tem uma amiga nesse rebanho aqui, Deus não vai te ajudar, não. Aí eu tenho tantos amiguinhos do Avivamento da Fé, são tantos meus amigos. Ela é tão minha amiga, minha amiga. Mas se você não tem uma amiga e um amigo aqui, que adianta ter amigo lá? Você não é daquele aprisco, você não é daquele rebanho. Aquele pastor não é teu. Ai, aquele pastor, aquele é o fera, mas não é teu pastor. Ai, naquela igreja é Deus puro. Ah, é Deus no sangue, mas não é tua igreja. Aí aquela casa, aquele irmão me inveja, mas não é sua. Aqui que é o seu lugar. Você está entendendo? Faz aqui um amigo que você possa chegar, ó, me ajuda. A nossa religião, às vezes, ela é vã. Por quê? Porque nós não temos papa na língua. Mas não é papa na língua para deixar de falar aquilo que Deus manda, não. A gente não tem papa na língua. A gente fala da igreja para todo mundo. Aí a minha igreja... Ai, é igual a galinha e galo. Pelo menos onde eu trabalho, aí o meu pastor é Foi 2, 3 vezes, eu já dei cajadada para tudo quanto é lado, irmão. Ferrada mesmo. Ah, cambada de rebelde, desobediente. Vocês querem ser pastor, quando vai ser pastor, aí quer que todo mundo te obedece. Tem que me obedecer, irmãos! Eu sou anjo, anjo do inferno. Nunca obedece ninguém. Eu sou anjo de Deus nessa igreja, é o capeta. Porque anjo de Deus também sabe obedecer. É um rebelde, rebela, desobediente. Dá trabalho para o pastor e quando é consagrado a pastor. Eis que vos digo, irmãos. Aqui é o cara do inferno. É o anticristo. A gente tem que ser, antes de sermos consagrados a alguma coisa. Eu quero orar com você. Pastor, eu tenho estado fraco. Hoje a gente pode se fortalecer. Pastor, eu tenho a minha visão, está desviada. Você pode voltar. Pastor, o inimigo tirou a minha visão daquilo que é propósito de Deus para a minha vida. Você pode voltar. Alguém perguntou para mim essa semana, pastor, os seus filhos desviavam a sua atenção? Eu falei, não, os meus filhos... A época que eles eram pequenos foi a época que eu mais evangelizei e mais fui crente. Meus filhos nunca me deixaram atribulado, nunca me perturbaram. Porque eu sempre vi eles como bênção de Deus. E bênção que Deus dá, tem que estar dentro da igreja. Você está entendendo? Então nós temos que ver se a nossa atenção não está desviada, se nós não estamos com o ânimo dobre.
Se nós não somos aí uma pessoa que já foi enganada pelo diabo, uma pessoa que talvez aí, eu me lembrei, eu até escrevi. Eu vou falar isso agora. Porque tem gente que já foi um dia maduro espiritual. Deixou de ser menino e era adulto espiritual. Mas ele não é mais. Aí eu falei assim, por que uma pessoa que é adulta espiritual deixa de ser? Porque tem uma doença que chama síndrome do quê? Síndrome do? Aquela que deixa o cara criança. Como é que chama? Não é síndrome de Down, não. De Parkinson, né? Aquela que você tem uma idade, mas você começa a pensar como criança. Lembra naquele filme que o cara nasceu velho? Lembra? Aquele filme que o cara nasceu velho? Lembra? Nasceu um bebezinho velho. Aí ele foi ficando... Teria que ser velho. Ele foi ficando novo e morreu o bebê. Não viram esse filme? Não tente ver, por favor. Que porcaria. Tudo contra a Bíblia. O cara nasce velho e morre novo. Síndrome de uma enfermidade que leva a gente a voltar à juventude espiritual. Não pode. Alzheimer. Sai daqui. Se você está com essa doença espiritual, irmão, fala, sai daqui, doença. Isso é doença de velho, irmão. Não, querido, a gente tem que voltar. Não é o primeiro amor, não. Voltar ao primeiro amor. Irmão, o que nós não podemos deixar é o primeiro amor acabar. Eu dou risada quando o pessoal chega em mim. Seu primeiro amor, tem que voltar ao primeiro amor. Meu irmão, eu nem sei nem onde foi o primeiro amor. Não estou preocupado com o primeiro amor. Eu estou preocupado em manter o meu amor a Cristo. Amém? Podemos orar? Está com uma síndrome dessa? Não é de Down, é síndrome de Parkinson? Alzheimer? Vamos se arrepender? Está novinho, vamos ler Bíblia, vamos orar? Está fraquinho, vamos nos fortalecer? Está ferido, vamos pedir perdão? Vamos. Estou descontente com essa igreja. Vamos ficar contentes? Porque Deus diz, a igreja é sua, é essa. Não, mas eu faço, qualquer igreja é minha igreja, não. Vamos orar? Então, curva a sua cabeça. Vamos fazer uma oração.